Ô Ciro, você poderia começar a fazer essa pergunta de outra forma. Você deveria perguntar para mim como é que no governo do PT os mais pobres tiveram 80% de aumento real na sua renda, enquanto os ricos tiveram só 20%. Você poderia perguntar como é que nós geramos 22 milhões de empregos. Você poderia perguntar como é que nós aumentamos o salário mínimo em 77% no período que eu fui presidente da República. Você poderia perguntar por que nós fizemos reforma agrária e colocamos 52 milhões de hectares de terra à disposição do assentamento de 70 mil famílias. Por que nós criamos os programas de inclusão social que você cansou de elogiar quando você participava do governo? Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina. O que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não. Isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Eu te confesso, Boni, que eu estou incomodado de pedir toda hora o direito de resposta, mas é que não é possível conviver com alguém com a cara de pau. Do presidente não é possível. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. O TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família, que estava hoje na rede digital sobre o Celso Daniel. Primeiro porque a Polícia Civil deu por encerrado, o Ministério Público deu por encerrado, decidiram que é um crime comum, e eu fui procurar o Fernando Henrique Cardoso para colocar a Polícia Federal. Você vem culpar o Lula da morte do Celso Daniel? Seja responsável. Você tem uma filha de 10 anos assistindo o programa que você está fazendo. Seja bastante responsável. Pare de mentir, porque o povo não suporta mais. Sinceramente, eu queria só lembrar as pessoas que, graças ao que nós fizemos para combater a corrupção foi descoberta e as pessoas foram punidas. Acontece que você poderia, no processo de combate à corrupção, prender os presos e liberar as empresas para funcionar. No Brasil se quebrou e se fechou 4 milhões e 4 postos de trabalho. O Estado deixou de receber 270 bilhões de reais, deixou de investir, os impostos deixaram de ser arrecadados em 58 bilhões de reais. Quando o nosso candidato vem aqui e diz para apresentar a vacina, eu vou lembrar alguns escândalos. Imóveis, 51 imóveis, mansão de 6 milhões. Tempo, candidato. De Queiroz. Seu tempo está esgotado, candidato. Eu queria que você apenas compreendesse que a lei de cotas é o pagamento de uma dívida que o Brasil tem de 350 anos de escravidão. A lei de cotas, ela permite que a gente recupere a possibilidade, sabe, de enfrentar o racismo, de enfrentar o preconceito, de enfrentar a marginalização, de dar ao povo periférico a oportunidade de estudar, de ter direito nesse país. E você não sabe o prazer que eu tenho de ter sido um presidente que não tem diploma universitário, que tirou a Universidade Brasileira de 3,5 milhões de estudantes para 8 milhões de estudantes.
Você não sabe o orgulho que eu tenho de saber que menina da periferia, negra, filha de empregada doméstica, de faxineiro, de lixeiro que carrega da prefeitura, tem filho fazendo engenharia, medicina, diplomacia. Essa é a coisa importante que nós temos que fazer. Dar às pessoas que durante tanto tempo não tiveram direito, o direito de ganhar cidadania. Nós fizemos isso. Candidata, uma coisa importante que tem que dizer é que desde a COP15 em Copenhague, o Brasil, no nosso governo, se transformou no Brasil que mais controlou o desmatamento, reduzimos praticamente 80%, de 27 mil quilômetros para 4 mil quilômetros, e ainda assumimos a responsabilidade de evitar a emissão de 36,9, sabe, de gás carbono. Além disso, eu queria dizer uma coisa, nós vamos proibir terminantemente qualquer garimpo ilegal. Não é necessário nenhum cidadão do agronegócio invadir a Amazônia ou o Pantanal. Quando eu era presidente, as pessoas queriam plantar cana no Pantanal, eu não deixei. Por quê? Porque nós temos 30 milhões de terra degradada, de pasto degradado, que você pode utilizar para plantar o que você quiser, sem precisar derrubar uma árvore e fazer uma agricultura de baixo carbono, que é o que o Brasil precisa. Eu tenho feito reuniões em todas as capitais, com o povo de cultura. Com todo mundo, com o povo periférico, com os artistas famosos, ou seja, para discutir como a gente vai transformar a cultura brasileira numa coisa que tenha muita rentabilidade e geradora de emprego. As pessoas não têm noção do quanto um show custa de investimento para gerar empregos. E nós vamos tentar fazer, além de recuperar o Ministério da Cultura, além de recuperar todas as instituições, eu vou criar comitê em cada capital de cultura, para que a gente possa discutir, inclusive, como estabelecer uma cultura ser, sabe, nacionalizada, sem ficar dependente do eixo Rio-São Paulo ou das grandes emissoras de televisão. Nós vamos ter que trabalhar muito, trabalhar inclusive com o Congresso Nacional. Nós temos que tentar discutir uma regulação para que as empresas que representam a televisão local tenham um espaço para a cultura local que hoje não existe. O grande problema que nós temos é que nós ainda não aprendemos de que a grande riqueza da Amazônia pode ser a gente conhecer a biodiversidade dela e, quem sabe, a partir dali extrair coisas para a indústria fármaco, para a indústria de cosmético. A segunda coisa é a irresponsabilidade da ocupação desordenada. Veja, eu, quando era presidente, por exemplo, o pessoal de São Paulo queria plantar cana no Pantanal e a gente discutiu disso, não era necessário plantar cana no Pantanal. Por exemplo, não é necessário você invadir 1 quilômetro de terra na Amazônia para você plantar soja, plantar milho, plantar qualquer coisa, porque você tem no Brasil 30 milhões de pastos degradados que você pode recuperar e produzir. Quanto de soja você precisar, quanto de milho, você pode quase dobrar a produção. Então, uma das coisas que eu estou dizendo que vou fazer é o seguinte: não haverá ocupação ilegal e muito menos garimpo. E tem mais uma coisa, eu vou criar um Ministério dos Povos Originários. Os indígenas vão ter vez. Quero cumprimentar os nossos telespectadores que estão ouvindo, ainda tem muita gente acordada. E eu queria dizer que aqui tem 3, 4 tipos de propostas diferentes. Tem aquele que tem uma vida provada nesse país e que tem resultado, as pessoas sabem o que aconteceu nesse país. Tem aqueles que fazem as promessas e tem aquele que está governando. Portanto, o povo tem muita facilidade para escolher e saber o que ele quer. Ele pode escolher alguém que soube resolver, sabe, a situação do Brasil, porque eu sempre falo que o problema não é governar, é cuidar do povo, gerar emprego, aumentar salário, aumentar a massa salarial, sabe, melhorar a saúde, melhorar a educação, fazer universidade. Eu tenho orgulho do FIES, tenho orgulho do ProUni, tenho orgulho do REUNE, tenho orgulho das 442 escolas técnicas que nós fizemos, tenho orgulho do Brasil Sem Fronteira, que mandou 100 mil jovens para estudar lá fora, para se formar e se preparar para o Brasil ser mais competitivo. Tenho orgulho de ter virado protagonista internacional quando o Brasil era respeitado no mundo inteiro. Tenho orgulho que o meu governo foi o único convidado para participar de toda a reunião do G8 e do G20. Tenho orgulho de ter sido escolhido o melhor presidente da história do Brasil. E vocês sabem o que nós somos capazes de fazer.